Boa noite a todos. É com muita alegria que iniciamos o terceiro dia da 50ª Semana Espírita de Itabuna. Vamos rogar neste momento o amparo necessário para que as atividades desenvolvidas na noite de hoje possam alcançar todos nós, necessitados de esclarecimentos e de consolação. Vamos agora juntos, em um só pensamento, um pensamento uníssono, rogar. Divino e amado Mestre Jesus, irmão, amigo, pedimos a sua presença e a sua paz, a nos envolver, nos fortalecer, permitindo a todos nós o entendimento necessário das lições trazidas, para que possamos utilizá-las no nosso crescimento espiritual. Nos envolva a todos com a sua luz e permita também, Senhor, a presença amiga dos benfeitores espirituais a nos amparar e a sustentar todo o trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Vamos agora receber com muita alegria para o nosso momento musical a nossa querida irmã Margarete Áquila, de São Paulo. Bem-vinda, minha irmã Margarete. Boa noite! Como é bom ver vocês, quer dizer, estar com vocês virtualmente aí em Itabuna, gente tão boa que eu tenho tanta saudade. Então, eu quero participar dessa grande festa da 50ª Semana Espírita de Itabuna e venho aqui então cantar a minha música para vocês, e uma música que eu sempre lembro de vocês quando eu canto. Eu te desejo as coisas mais bonitas que você possa ter na vida, principalmente na vida espiritual. Eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, das coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, das coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove e sempre te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. E para que possamos abrir então esse dia lindo de palestras, vou cantar uma oração para que todos possam participar junto comigo dessa música.
aos pés do monte de nossos amigos mineiros, para que possamos nos conectar com Jesus nesse momento, com aquele que nos inspira e nos une nesse momento tão especial. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Cantem comigo. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um beijo no coração de todos. É muito bom estar com vocês e fazer parte dessa linda festa. Em nome dele, um beijo de saudades no coração de todo mundo e até uma próxima. Então, envolvidos nesta harmonia de paz, agradecemos a nossa querida irmã Margarete
por todo o amor e caridade trazidos em forma de música. Vamos continuar agora, dando continuidade à história dos 50 anos das Semanas Espíritas de Itabuna. E a nossa viagem da história dos 50 anos das Semanas Espíritas de Itabuna continua. Nesse episódio, visitamos os fatos ocorridos na década de 1990. No primeiro ano dessa década, 1990, foi realizada a 20ª Semana Kardecista de Itabuna, com as palestras pela primeira vez no piso térreo do ICEI e os seminários acontecendo no Centro Espírita Arapari. Assim seguiram nos anos de 1991 e 1992, respectivamente a 21ª e a 22ª edição. Em 1992, ainda registramos a criação do Conselho Espírita Internacional, com vistas à unificação do movimento espírita mundial. Chegou o ano de 1993. E a 23ª Semana Kardecista de Itabuna, que por conta do aumento do público, ocorreu pela primeira vez no Centro de Cultura Adonias Filho. E entre os palestrantes, citamos a presença do saudoso irmão Geraldo Guimarães, que juntamente com sua esposa Ana Guimarães, contribuíram de forma ativa com o movimento espírita da região, não existindo fronteiras entre o Rio de Janeiro, onde moravam, e Itabuna. Mas vale registrar ainda que a FEB lança nesse ano de 1993 a campanha Em Defesa da Vida, com orientações dos espíritos sobre temas importantes em nosso contexto social, sendo publicadas 5 cartilhas intituladas Eutanásia não, Violência não, Suicídio não, Drogas não, Aborto não. Veio o ano de 1994 e de 10 a 16 de outubro realiza-se a 24ª Semana Kardecista de Itabuna. Registra-se entre os palestrantes a presença do confrade Raul Teixeira. E nesse embalo chega o ano de 1995, Bodas de Prata, a nossa 25ª edição. Aproveitamos para render a nossa gratidão pelo trabalho de perseverança e disciplina dos confrades da época, que mantiveram este evento vivo durante todos esses anos. Foi uma linda festa do Espiritismo na região, que aconteceu de 8 a 15 de outubro no Centro de Cultura Adonias Filho, com as presenças de Divaldo Franco, Sueli Caldas Schubert, Ana e Geraldo Guimarães, Jorge Andréa, dentre outros palestrantes. E nesse ano de 1995, ano de glamour para o espiritismo na região, destacamos no panorama nacional o surgimento da Associação Médica Espírita do Brasil, AME, e da Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, ABRAP, evidenciando assim a união e ampliação da influência espírita nesses campos profissionais. Já no panorama mundial, registramos que nesse ano, 1995, aconteceu o primeiro Congresso Espírita Mundial, que em 2019 completou 9 edições. Chegou o ano de 1996 e uma mudança de nome, de Semana Kardecista de Itabuna para Semana Espírita de Itabuna, 26ª edição, que aconteceu de 7 a 13 de outubro, com a presença, entre outros palestrantes, dos confrades José Ferraz e João Neves, que ministraram juntos um painel sobre o tema Mediunidade e Educação. Foi neste ano que nasce o Centro Espírita Maria de Nazaré, no bairro São Pedro. Agora, contando com 13 casas espíritas em Itabuna, cresce o apoio ao ICEI e à Área 11. Assim a história vai sendo escrita, e em 1997 ocorre a 27ª Semana Espírita, ainda no Adonias Filho,
de 6 a 12 de outubro, destacando a presença entre os palestrantes do irmão Walter Barcelos. Chegamos em 1998, com a grata satisfação da 28ª Semana Espírita, inaugurando o auditório do ICEI, construído para atender a essa 28ª edição e todas as próximas Semanas Espíritas de Itabuna. Entre os palestrantes esteve conosco o nosso confrade Clóvis Nunes, que tanto contribuiu para o movimento espírita da região. Aportamos agora no ano de 1999, a 29ª Semana Espírita de Itabuna, que aconteceu de 24 a 30 de maio no ICEI. Registramos, entre outros, a presença do nosso querido Lindomar Coutinho, sempre atuante no movimento espírita, não só da região, mas do Brasil e também no mundo. Atual presidente do Centro Espírita Porto da Esperança de Ilhéus, incentivador incansável do abraço cristão. Destacamos também no movimento espírita mundial o surgimento de mais 2 associações, a Associação Médica Espírita Internacional e a Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, que reúne desembargadores e juízes espíritas. Assim chegamos ao fim de mais uma década, com mais 10 edições da Semana Espírita de Itabuna, fundação de mais uma casa espírita totalizando 13, surgimento de associações espíritas de profissionais de diversas áreas, o auxílio da FEB com publicações e campanhas preciosas para a divulgação e orientação dessa doutrina consoladora, e finalizamos agradecendo por sua atenção e esperamos você no próximo episódio. Deus conosco sempre. Ricardo Ferreira, nosso palestrante da noite de hoje, é de Vitória da Conquista, professor, administrador de empresas, gestor administrativo do abrigo Nosso Lar de Vitória da Conquista, é diretor do Centro Espírita Antônio Cruz, também de Vitória da Conquista, palestrante da União Espírita de Vitória da Conquista, e vem hoje aqui junto a nós para falar sobre o tema mansos e pacíficos. Bem-vindo, meu irmão Ricardo Ferreira. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos da comunidade espírita de Itabuna, amigas e amigos internautas, que Deus nos abençoe e Jesus em nossa consciência seja a nossa paz. Na impossibilidade da proximidade física, mandamos o nosso abraço caloroso, nada obstante virtual, aqui da cidade de Vitória da Conquista, aos amigos que nos acompanham nesta 50ª Semana Espírita de Itabuna. As artes possuem a característica de sintetizar fenômenos muito complexos, externos e interiores à criatura humana, melhor inclusive, na opinião de muitos, que a linearidade lógica da ciência ou da filosofia. Muitas vezes, lendo Fernando Pessoa, Augusto dos Anjos, poetas de grande valor artístico, a nossa alma é tomada por grande enternecimento e voeja mais alto do que se estivéssemos numa espaçonave. Muitas vezes, quando nossos olhos se debruçam sobre um quadro, uma pintura, ela consegue com suas cores, com os detalhes, abstratos ou não, tocar espaços recônditos de nossa alma, acionando elementos ou que nós não conhecíamos ou que estavam há muito tempo adormecidos
O mesmo vale para o teatro, para a literatura, etc. Por essa razão, na introdução das nossas ideias, nós utilizaremos um trecho de uma obra do grande cineasta dos Estados Unidos, Stanley Kubrick, que nasceu em 1928 e desencarnou em 1999, para sinteticamente dar ciência aos nossos amigos de como ou em que queremos sustentar a exposição desta noite sobre Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Na obra-prima 2001, Uma Odisseia no Espaço, Stanley Kubrick inserirá uma parte chamada Aurora do Homem. E a Aurora do Homem, graças às inúmeras possibilidades interpretativas que a obra inteira apresenta e que se fundamenta nesta primeira parte, apresenta elementos semióticos que serão verificados e compreendidos conforme o universo particular de cada um. Mas alguns elementos parecem ser um pouco mais óbvios que outros. O que interessa, entretanto, é que na Aurora do Homem nós encontraremos um conjunto de hominídeos em torno de uma fonte de água. Esta serve para a manutenção da sua sobrevivência. Eles estão em estado sedentário, gregário, interagem apenas entre si e mantêm um nível de compreensão, consequentemente, harmonizado com essa característica. Um pouco depois, um conjunto ou um grupo de hominídeos mais forte e mais agressivo se aproxima, começa a urrar e os ataca. E o líder desse segundo grupo agride o do primeiro, fazendo com que, por um efeito sistêmico, todo o grupo que lá estava se afastasse e eles tomam conta da fonte. Há um corte um pouco depois, o líder daquele grupo sedentário está acocorado no chão, contemplando a carcaça de um animal. Ele observa aqueles ossos, olha-os com certa curiosidade, até que escolhe um deles. Um pouco mais comprido, segura-o, examina-o mais de perto e dá uma pequena e despretensiosa pancada no restante do esqueleto. Alguma coisa o surpreende. Ele repete os movimentos, cada vez mais, usando mais força e nutrindo dentro de si uma espécie de empolgação que atrai a atenção do espectador mais atento. A câmera de Kubrick começa a se aproximar daquele hominídeo. Parece-nos então que ele imagina alguma coisa, que ele estabeleceu algum tipo de relação entre aquele objeto e a sua realidade. Então, o tema do amanhecer, que faz parte da obra de Richard Strauss, Assim Falava Zaratustra, que é uma obra inspirada na original de Nietzsche, de mesmo nome, começa a tocar ao fundo, de maneira ascensional como lhe é característica. E Kubrick demonstra que aquele hominídeo imagina a possibilidade de usar aquele osso como um instrumento de caça daquele animal cuja carcaça está à sua frente. Ele realiza aquela elaboração e a música atinge o seu auge. Logo depois, nós reencontraremos este
hominídeo e o seu grupo, que originalmente estava em redor do poço, retornando àquele lugar. A postura agora não é mais mansa, é uma postura de confrontação. E este líder, munido desta arma, agride o líder do outro grupo que avança sobre ele e o mata. E assim, o seu grupo retoma o poderio do lugar. Um pouco depois, o hominídeo lança o osso ao ar. E os especialistas, muitos, dirão que ocorre naquele momento a maior elipse da história da sétima arte, quando numa superposição de imagens o osso desaparece e aparece uma espécie de estação orbital, que em verdade, conforme a criação de Arthur C. Clarke, o autor do conto O Sentinela, que inspirou o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, é uma bomba ao redor da Terra. Uma arma primitiva substituída por uma arma tecnológica. A semiótica dessa cena e da aurora do homem, como dissemos anteriormente, evoca-nos inúmeras interpretações, mas uma delas leva-nos a perceber essa condição característica e peculiar da criatura humana de estabelecer relação com o ambiente e dele extrair elementos que desenvolvam o seu intelecto, desenvolvam a sua consciência, mas que muitas vezes redunda em ações destrutivas, violentas. Essa característica estranha do processo de individualização da criatura humana pelo fenômeno da consciência, construindo o seu ego que necessita proteger-se, que necessita dominar o ambiente, gerando por efeito colateral ou dano colateral à violência, é o espírito de um diálogo que aparece na terceira parte de O Livro dos Espíritos. Nós nos fundamentaremos nestes dois elementos, inicialmente, para, em contraposição, demonstrar o valor, ou melhor, o porquê ser manso e pacífico é uma bem-aventurança. Quando nós observamos o quesito 742 de O Livro dos Espíritos, notamos que Allan Kardec interroga os imortais mais ou menos nos seguintes termos: o que impele os homens à guerra? E a introdução da resposta, de maneira simples, diz: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. Ou seja, considerando que o Espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal, esse espírito que é discutido e cuja natureza é debatida em todo o livro, aparece neste particular, no momento evolutivo em que se desconhece. Desconhecendo-se, essa desconexão da sua própria natureza, muitas vezes, redunda em fenômenos, ou se expressa em fenômenos de violência. E Allan Kardec escolhe a maior manifestação da violência humana, que é a guerra, para ilustrar a sua pergunta no capítulo que trata da lei de destruição. Por outro lado, quando nós pensamos neste espírito, na pujança das suas possibilidades, quando ele está em plena harmonia com a lei divina ou natural, percebemos que há uma baixíssima necessidade de demonstrar, inclusive, ou de expressar a agressividade de maneira cega, por exemplo, nunca o veremos em espíritos evoluídos. Portanto, nessa condição, o espírito conhece a agressividade típica de determinados fenômenos das leis naturais, mas está em domínio delas e usa-as em seu favor.
Nós verificaremos Jesus, por exemplo, utilizando a energia agressiva, muitas vezes, para poder educar de maneira mais chocante indivíduos que têm ainda uma conduta hipócrita, imprudente, negligente com relação à lei. Sobretudo os primeiros e os indivíduos cínicos. Para esses, Jesus sempre tem um tom pedagógico um pouco mais enérgico. Mas essa energia, que é a agressividade, está no domínio da sua intenção pedagógica. Jesus não age cegamente, ele tem controle, administração, gestão sobre a agressividade que por ele se expressa. E de fato, quando nós recuamos para a observação das leis naturais, observamos que a violência que se expressa na natureza tem a sua beleza porque está adstrita às condições estabelecidas pela coordenação da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quando ocorrem, por exemplo, alguns acidentes que atingem de maneira dramática a criatura humana, em vários deles, eis o dedo humano na interação com a natureza, promovendo as desordens que, por sua vez, ocasionam essas reações. Mas a força ou o poder dos fenômenos naturais pode e se expressa muitas vezes de maneira muito sutil e bela. No livro A Sabedoria das Parábolas, por exemplo, o grande criador da filosofia universica, Huberto Roden, dirá que o Sol, que tem o poder de arrastar os mundos, demonstrando vigorosa e incomensurável força ao assim proceder, é o mesmo que penetra suavemente os vidros de uma janela pela manhã e acaricia o rosto delicado de uma criança sem lhe causar danos. Observar o espírito por um lado, na pujança da sua compreensão de Deus e das leis, e as leis funcionando de outro lado, em harmonia, leva-nos a perceber que um indivíduo que compreende a sua condição ôntica, a sua natureza de espírito, é um indivíduo que não tem necessidade de se expressar com predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e com transbordamento das paixões. Voltando à figura de Jesus, nós percebemos em todo o período de sua pregação um empenho extremo de energia, de esforço, na grande maioria das vezes com muita suavidade, com amor, fraternidade e delicadeza, mas com foco específico numa tarefa que necessitava fazer. Jesus tinha uma tal energia dentro de si, pacificada, que era capaz de se portar pacificamente mesmo sob a ameaça de morte. O seu diálogo, que em cima o capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, com Pilatos, demonstra isso. Pilatos não consegue compreender como um homem se mantém tão sereno diante da possibilidade ou da quase fatalidade da morte, porque as condições de Jesus sair da acusação com vida, ou do processo com vida, eram muito baixas. E mesmo assim, Jesus se mantém tranquilo, dono de si, observando aquele julgamento sui generis, em que todo mundo se agita, menos o réu que sabe que vai morrer. E curiosamente, num momento, Pilatos pergunta-lhe: homem, tu és louco? Não vês que tenho o poder de salvar-te e condenar-te nas minhas mãos? Tu não tens, responde Jesus, nenhum poder sobre mim. E se tu tens, é porque o meu Pai te deu. E permanece em silêncio, tranquilo. Essa mesma tranquilidade nós
que nós verificaremos no elogio de Sócrates, quando a sua mulher, Xantipa, lhe diz: aqueles homens acabaram de condená-lo à morte. E ele diz, numa outra linguagem mais complexa: não vejo nada de especial. Eles também estão condenados à morte. E ela diz: mas é injusto. E ele tem a presença de espírito de lhe dizer: preferias que fosse justo? Ele estava em tal autodomínio que a ameaça de morte não lhe causava o menor incômodo. Mas para que alguém dê esse tipo de resposta, é necessário que esteja integrado à sua natureza, esteja em condições de compreender, por exemplo, a sua essência de espírito imortal, porque equacionando o problema da imortalidade da alma, não há necessidade de disputas, como as que nós fazemos para a preservação da nossa vida biológica ou vida animal, ou quando fazemos por crueldade no transbordamento das paixões. A história do cristianismo demonstra que nós conseguimos, ao longo do tempo, impregnar a prática cristã com as nossas manifestações egoístas e promovendo um afastamento gradativo e contundente dessa mensagem de fraternidade, de paz, de mansuetude, de harmonia. Notemos, inclusive, que a primeira bem-aventurança que aparece no título, Bem-aventurados os mansos, não tem como resposta àquele que se porta de maneira mansa uma dimensão transcendente, porque Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É como se Jesus nos dissesse que na sociologia futura do planeta, na organização política futura do planeta, na coordenação da economia política planetária futuramente, a característica geral ou a sua singularidade seria a de manifestar paz. E só os mansos conseguirão transitar por esse ambiente que não tem as características típicas dos respectivos modelos político, econômico, etc., utilizados por nós na atualidade para organizar a vida humana associada ou comunitária. Portanto, quando o indivíduo está senhor de si, as suas manifestações mais enérgicas são muito pontuais, não demonstram a força cega que se verifica nos indivíduos desconectados da sua própria natureza, que têm medo da morte, que necessitam fruir a vida com muita rapidez, porque ela é contada tão somente do berço ao túmulo, e ele tem um tempo de produtividade para fruir a felicidade que o mundo vende todo dia por meio da publicidade, em pouquíssimo tempo. Quando nós retornamos, portanto, à história do cristianismo, verificamos no surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana, da Igreja Ortodoxa Grega, nos movimentos de reforma e contra-reforma do século XVI, nas inúmeras disputas teológicas, nas guerras entre estados que tiveram desculpas religiosas, inclusive no século XX, manifestações dessa natureza animal da criatura humana. E é curioso observar que é justamente no século XIX em que o desenvolvimento das ciências, das ideias da filosofia, agregadas pela segunda fase da Revolução Industrial, pela consolidação da política econômica ou da economia política que vinha sendo desenvolvida desde o século XVIII, com fundamento no egoísmo esclarecido, e na inspiração do pensamento de Hume, que dizia que todo indivíduo se consolida a partir da ideia do conceito de associação de ideias, em que uma experiência gera um pensamento e cada experiência e pensamento se junta ao outro, dando essa unidade consciente, e também, o que nos interessa mais de perto, pelo princípio da utilidade, que consiste em cada um agir de modo a promover para si prazer e evitar dores.
É justamente nesse período de extremo antropocentrismo, da consolidação das ideias que vinham se desenvolvendo desde a reação intelectual da Renascença e do Iluminismo, que surgirão os fenômenos promovidos pelos espíritos, que inúmeros pesquisadores se debruçarão sobre eles, e que o pedagogo francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, singelo, de inteligência brilhante, homem de uma cultura impressionante, polígrafo capaz de escrever, portanto, sobre diversificados assuntos com imensa competência, irá produzir a doutrina espírita. Irá nos legar 23 obras, contando livros e a revista espírita, e 5 que são as mais lidas, as mais comentadas, que vão de O Livro dos Espíritos até a Gênese. Na terceira parte de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec desenvolverá um diálogo com os espíritos sobre as leis morais. E essas leis morais serão mais tarde desenvolvidas no terceiro livro destes 5, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, cuja estrutura brilhante se revela desde a sua folha de rosto até a sua última página. Na folha de rosto encontraremos a síntese de Kardec dizendo que na obra encontraremos os ensinos de Jesus em conformidade, os ditos de Jesus em conformidade com o ensino dos Espíritos e as suas aplicações às diversas situações da vida. Portanto, existem requisitos epistemológicos e racionais específicos para a compreensão desse ensino moral de Jesus, como saberemos mais tarde, mas que não devem se restringir ao uso meramente meditativo ou para a mera elucubração, são para a construção das nossas práticas, para a renovação da criatura por meio do seu fazer e do seu agir, que aglutinados geram a praxis, que é essa ação ética extremamente consciente da criatura conforme um determinado lastro de conhecimento. Portanto, é no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, que Allan Kardec fará uma escolha fundamental para afastar o seu interesse de fundamentar a moral espírita no Evangelho de quaisquer interpretações ou elaborações controversas anteriores, que é a escolha do seu ensino moral. No primeiro parágrafo da introdução, ele dirá que o Evangelho pode ser dividido em 5 temas: os milagres, as predições, as palavras que o Cristo disse e a Igreja tomou para a construção dos seus dogmas, e escolherá o ensino moral de Jesus como tema incontroverso e objeto da obra, porque ele forma um edifício sob o qual podem se abrigar todos os sistemas de pensamento, dirá Allan Kardec. Então, vinculando o Evangelho segundo o Espiritismo à discussão desta noite, a exposição, a nossa conversa desta noite, lembremos que é o capítulo 9 desta obra que traz o título Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Nas traduções de João Ferreira de Almeida, a tradução do Rei James e outras, inclusive a de Haroldo Dutra Dias, nós temos bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, e bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Allan Kardec estrutura o capítulo tratando primeiro do subtítulo Injúrias e Violências. E dentro desse tópico ele apresenta as duas bem-aventuranças registradas por Mateus e mais um comentário de Jesus que culmina no momento em que ele diz que todo aquele que se reportar ao seu irmão usando o termo raca, que era um termo para dizer que o outro era desprezível e pronunciado com o rosto virando para o lado e escarrando no chão, seria réu do fogo do inferno. Depois de apresentar esses excertos, Allan Kardec apresenta
os seus comentários sobre as injúrias e as violências. Depois, ele apresentará 4 temas que os espíritos desenvolverão em 5 textos. O primeiro desses textos é um texto de Lázaro chamado A Afabilidade e a Doçura. O segundo deles é a paciência. O espírito que assina apenas apõe o singelo nome, um espírito amigo. O terceiro texto, obediência e resignação, também de Lázaro. E o último desses textos, ou melhor, o último desses temas, a cólera. O tema cólera é desenvolvido em 2 textos diferentes. O primeiro, produzido por um espírito que se autoproclamou um espírito protetor, e o segundo, escrito por Hahnemann, o pai da homeopatia. O que tem um sentido muito interessante no conteúdo do texto, como verificaremos mais adiante. O texto A Afabilidade e a Doçura tem como ponto principal a crítica à hipocrisia, porque Lázaro dirá que a benevolência é um fruto da afabilidade que se assenta, no amor ao próximo, é um resultado direto da concatenação desses elementos com a afabilidade e a doçura, que são as suas formas de se expressar. Ou seja, a benevolência se expressa por intermédio da afabilidade e da doçura. Mas ele faz uma denúncia. Essa afabilidade, tanto quanto a doçura, não são dadas pelo verniz social. Isso tem um sentido muito profundo quando nós nos lembramos que o primeiro item da resposta ao quesito 886 do Livro dos Espíritos é justamente a benevolência. Allan Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros ou alheias, perdão das ofensas. Este item estaria inserido numa resposta sobre o conceito de caridade conforme entendia Jesus, um homem integral por excelência, demonstra que ela precisa ser a exteriorização daquilo que o sujeito é. Portanto, é resultado da sua manifestação autônoma. Não é uma instigação externa que será capaz de prover no indivíduo de uma afabilidade, uma doçura que ele não tenha. Portanto, Lázaro ainda diz que há indivíduos que têm uma voz doce, melíflua quando estão em frente aos outros, mas que ferem com um dardo peçonhento quando estão por detrás, dirá o espírito que nos lega o texto. Portanto, nesse detalhe da crítica que ele faz à hipocrisia, nós temos o primeiro elemento dos que Allan Kardec considera importantes para a construção dessas virtudes, a mansuetude e o espírito de pacificação ativo. Porque ser pacífico é muito importante, mas é uma postura de quem ainda consegue, como diz Joana de Ângeles, acolher no algodão da própria sensibilidade às agressões, mas não necessariamente é alguém que age promovendo a paz. Nas traduções, bem-aventurados os pacificadores, que dizem, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, nós temos essa postura proativa. É o sujeito que é pacífico, mas que promove a paz, onde quer que ele esteja. Portanto, a primeira crítica que Lázaro faz, ou a crítica primeira que aparece neste texto, a afabilidade e a doçura, é a crítica à hipocrisia. O espírito que nos sugere a paciência, essa virtude tão difícil de ser praticada pela criatura humana, nos oferece um elemento pragmático relevante. Solicita que as criaturas humanas observem que, nada obstante haja, por um lado, um conjunto de deveres, de obrigações que nos pesam, de dificuldades que compõem o nosso dia a dia, como, por exemplo, na atualidade nossa,
o termos de ficar em casa para preservar o bem-estar dos outros e o nosso, nos protegendo e amando os outros pela distância. Há, no outro lado, as compensações oferecidas pela misericórdia divina, pela bondade de Deus. Nós temos um exemplo disso no próprio fundador da doutrina espírita junto com os espíritos, Allan Kardec. Quando consultamos os seus textos, intitulados A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, e alguns outros seguintes, vemos o codificador dizer: os espíritos sempre me disseram, desde o início e posteriormente, quais seriam as grandes dificuldades em linhas gerais pelas quais eu passaria. Mas eles nunca me disseram, no início da tarefa e durante ela, quais seriam os grandes benefícios que eu auriria do exercício de propagar o Espiritismo. E posso asseverar que esses benefícios superaram em muito as dificuldades pelas quais eu passei. Quando nós consultamos um texto de um dos maiores filósofos espíritas, não só brasileiro, mas do mundo todo, Deolindo Amorim, Allan Kardec e o espírito científico, verificamos de forma muito resumida o quanto a paciência de Kardec foi importante para a consolidação da doutrina espírita. A paciência de aguardar a confirmação de uma informação dos espíritos por anos antes de publicá-la, porque ele não sentia veracidade suficiente nos primeiros momentos. Nós somos assodados, tudo que cai nos nossos ouvidos, sobretudo dos espíritos, nós propagamos, mesmo desconsiderando que, nada obstante algumas assinaturas, o conteúdo de uma mensagem pode ser muito pueril ou muito pior, negativa. Allan Kardec tinha essa paciência de esperar. A paciência que ensina o indivíduo a dialogar com a eternidade, compreendendo aos poucos como se manifesta a vontade de Deus. E nesse momento estabelecemos uma ligação com o segundo tema, que para nós, em particular, é muito valioso. Os amigos mais próximos sabem que nós costumamos dizer que o texto Obediência e Resignação de Lázaro salvou a nossa reencarnação. Porque Lázaro nos demonstra a importância da razão e da sensibilidade em constante equilíbrio, buscando, num teotropismo, aproximar-se do coração de Deus. Ele vai dizer, de maneira muito bela, que a obediência é o consentimento da razão, que a resignação é o consentimento do coração. Mas ele diz um pouco antes que, equivocadamente, nós pensamos sobre essas duas virtudes como sendo a negação do sentimento e da vontade. Como se o indivíduo for obediente, ele não tem vontade para manifestar. Se ele for resignado, ele não tem sentimentos. Ele precisa simplesmente aceitar de maneira passiva, sem se movimentar. E ele dirá que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes, bem como o covarde não pode ser resignado. E no conteúdo dessas ideias há muita sabedoria, porque quando nós consultamos o mesmo conjunto de bem-aventuranças do Sermão da Montanha, Jesus diz: bem-aventurados os pobres ou humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A humildade não é estultícia, dirão os espíritos a Kardec. Essa humildade se manifesta no indivíduo que, mesmo tendo muito conhecimento ou uma inteligência brilhante, não se envaidece daquilo que conseguiu amealhar, como nos desafiarão as primeiras notas do texto Missão do Homem Inteligente na Terra.
Porque a humildade oferece ao indivíduo essa abertura para o horizonte da eternidade, essa abertura para Deus. E a racionalidade aplicada por esse indivíduo não pode ser uma racionalidade orgulhosa, ela precisa ser humilde. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Mas a resignação, por outro lado, não pode ser covarde. E Jesus dirá: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A resignação nos dá essa condição de apurar os sentimentos a ponto de perceber a presença de Deus, inclusive no coração dos nossos inimigos, ou no coração das adversidades. Eu me lembro há muitos anos, contando algumas dificuldades particulares, inclusive de saúde, a um amigo, e ele começou a nos fazer várias perguntas que nos obrigaram ao mergulho interior. À medida em que fomos respondendo como numa sessão psicoterapêutica, um incômodo foi eclodindo. A voz falhava, nós gaguejávamos, e um sentimento cuja natureza ainda era imperceptível para nós foi nos assomando. E a certa altura, esse amigo, nosso grande amigo Arthur Mascarenhas, morador da cidade de Salvador, trabalhador espírita, um dos seres humanos de coração mais belo e de inteligência mais brilhante que tivemos a honra de conhecer nessa vida, nos perguntou o seguinte: Ricardo, você aceita essas ocorrências como importantes para o seu aprendizado? Sr. Arthur, eu entendo. Eu não estou perguntando se você entende, não. Eu estou perguntando se você aceita. Eu fiquei um pouco confuso. E lhe perguntei: qual a diferença? O que diz o texto do Evangelho? A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Entender está para obedecer, assim como resignar-se está para aceitar. Você aceita? E eu, sentindo a tristeza da minha conduta refratária a aceitar o presente que Deus me dava por intermédio de desafios, disse: amigo, eu preciso aprender a aceitar. Desde então, nós estamos tentando nos equilibrar no uso da racionalidade, dos sentimentos, para nos conduzir de modo a acolher as decisões divinas na tranquilidade do nosso coração, desenvolver a nossa consciência plena e permitir que Jesus tenha mais acesso a nós. Mas como todo ser humano, a nossa teimosia se manifesta e atrapalha o percurso muitas vezes. O que importa é que nesse texto, Lázaro, além de demonstrar o que dissemos, faz uma crítica contundente ao desprezo moral que era característico do século XIX, nada obstante o apego das criaturas daquele século à inteligência, à ciência, o que é algo louvável, muito melhor do que o obscurantismo que nós verificamos na humanidade, no momento presente. Mas, lembremos, as asas dos espíritos são duas, a inteligência e a moralidade. Na nossa opinião, sendo o espírito o ser inteligente da criação, tanto a manifestação racional, intelecto, quanto a moral afetiva fazem parte da mesma essência, da mesma inteligência. Mas de forma didática, essas são as duas asas. E então, Kardec nos oferece, dentro do ensino moral de Jesus, a afabilidade, a doçura, a obediência e resignação como elementos que nos permitem construir a mansuetude e o espírito de pacificação. Falando também sobre a paciência. E depois avança para a cólera. E no texto, a cólera, os espíritos que desenvolvem os temas partem de vertentes diferentes. O primeiro faz uma crítica ao orgulho, que faz com que nós tenhamos uma imensa resistência a qualquer espécie de comparação
Isso gera em nós algumas explosões de fúria bastante constrangedoras. Se o indivíduo se visse, dirão esses espíritos, no momento de fúria, talvez risse muito de si mesmo ou tivesse muito medo da sua própria manifestação. Mas o primeiro, ao mencionar o problema do orgulho, faz com que nós percebamos o quanto o egoísmo, que é o seu pai, e o personalismo, que é seu irmão, são presentes no psiquismo humano e nos afastam dessa possibilidade de nos tornar indivíduos mansos e pacíficos, ou mansos e pacificadores, lembrando que essas posturas são proativas, nem ativas apenas, proativas, elas antecipam ou se antecipam aos fenômenos. Porque o orgulho nos faz, por um distúrbio de autoimagem, nos enxergar maior do que nós somos. E nós nos aborrecemos com a comparação. Quando Allan Kardec perguntará aos espíritos como se pode destruir o egoísmo, Fénelon lhe dirá que, além de ser a imperfeição humana mais difícil de ser desarraigada, que é nela que ela, aliás, se assenta na importância da personalidade. E nós vivemos um mundo cheio de manifestações agressivas que se consubstanciam na desigualdade, na fome, na falta de acesso à saúde e alimentação, no desprezo pela vida humana e outros tantos fenômenos sombrios, justamente porque nós damos mais importância aos elementos exteriores que nos caracterizam e nos posicionam no mundo social. A personalidade, grosso modo dizendo, é um acordo que nós fazemos com a sociedade, é como queremos ser vistos. Mas nem sempre a personalidade está vinculada ao que está em nosso coração. Como o próprio Lázaro diz no primeiro texto, a afabilidade e a doçura, há pessoas que aparentam tranquilidade, aparentam docilidade, são aparentemente afáveis e, no entanto, solicitam a saída de companheiros do trabalho espírita, por exemplo, agem nos bastidores de maneira agressiva no campo da política, no campo da economia, etc. E há outros que sequer o disfarce da afabilidade e da doçura têm. A grosseria já aparece estampada nas suas ações mais comezinhas. Em tudo isso, há um afastamento da nossa natureza essencial, um enaltecimento do personalismo, do orgulho e do próprio egoísmo que lhes dá vitalidade. Portanto, essa anotação desse espírito que se chama a si mesmo de um espírito protetor é muito importante, porque a humildade é que regula a nossa mente, a nossa lente, de modo a que percebamos o que somos, para que viemos ao mundo e como devemos lidar com os demais. Por fim, não de maneira tão surpreendente, Hahnemann, o pai da homeopatia, sustentando a sua argumentação nas ideias de Galeno, dos humores, etc., condenará as concepções organicistas do comportamento humano, que se traduzem muitas vezes na desculpa constante que o indivíduo dá para as suas más ações, alegando que isso faz parte da sua personalidade. Eu me lembro de ter lido há muitos anos, final dos anos 90, um artigo do cientista dos Estados Unidos, Stephen Rose, condenando as ideias do determinismo neurogenético, que diziam que para cada traço do comportamento o indivíduo tem um gene. O que traz discussões éticas muito relevantes para esse campo, porque se o indivíduo, nada obstante, seja um organismo inédito, herda dos pais certos determinismos, que responsabilidade ele tem por ser grosso, agressivo, violento, etc. Portanto, Hahnemann vai dizer que um corpo bilioso não transformará um indivíduo pacífico no indivíduo agressivo. Tampouco o corpo linfático há de deter um indivíduo que tenha
a cólera muito pronunciada. A questão é que essa agressividade se manifestará de maneira expansiva ou aguda ou localizada, é o que ele diz. Mas nesse conjunto de impressões que os espíritos nos passam, há itens importantes para o nosso desenvolvimento. O desenvolvimento da humildade, da paciência, da autonomia para compreender como podemos desenvolver a afabilidade, a doçura, a obediência que um amigo nosso, psicólogo, prefere atualizar para a resiliência, que é um termo da física aportado para a psicologia. Desenvolver a resignação e a paz interior. A grande maioria da humanidade, e a atualidade o demonstra, tem imensa dificuldade em desenvolver essa postura mansa e de ser pacificadora. Qualquer passeio de 5 minutos pelas redes sociais, em particular Facebook e Twitter, dão a nós a certeza dessa dificuldade. Nós começamos a discutir assuntos e rapidamente a discussão degringola porque ela se direciona ao campo da personalidade. Usamos várias vezes falácias ad hominem, atacando pessoas e não construindo argumentos sobre as ideias que elas apresentam. Temos a ousadia de combater grandes teóricos falando da sua vida em vez de debater os pontos da sua teoria. E muitos de nós, por irreflexão, porque esses comentários partem de alguém que tem ascendência em determinados grupos, aceitamos como se fosse uma postura evangelicamente sustentável e intelectualmente correta. O que absolutamente essas atitudes não são. Mas há figuras na história da humanidade que conseguiram, mesmo começando a vida de maneira comum, aparentemente como todos nós, transcender essa dimensão mais humana, alcançando um patamar um pouco superior e contaminando vários outros à sua volta. Larry Collins e Dominique Lapierre escreveram um livro chamado Esta Noite, a Liberdade, que fala da libertação de um país, ou de dois, se nós considerarmos a anomalia política e existencial que envolviam o Império Britânico e a Índia. E Richard Attenborough, grande cineasta, ator e diretor, nomeado Cavaleiro da Rainha na Inglaterra, desenvolveu um filme, tomando emprestado alguns dos elementos que nós encontramos nesse livro. Esse livro trata dos anos de 1947, 1948 e vai até a morte. Na sinopse em várias sinopses que nós encontramos, essa é a descrição de Mohandas Karamchand Gandhi. Mas nós ousamos dizer que mais do que culminar com a morte dele, o livro expressa a sua vida, a sua transformação. Há um momento muito significativo, quando Gandhi transita ainda na África do Sul, da cidade de Durban até Pretória, num vagão de primeira classe, acostumado com a cultura europeia da Inglaterra, onde se formou advogado, vestido como um europeu, ele está tranquilamente sentado na sua poltrona, naquele vagão, quando é percebido por um homem branco. Este homem branco se revolta, chama o bilheteiro do trem e logo depois alguém chama a polícia. E Gandhi recebe a ameaça de que se não descer ou se não for para o vagão de terceira classe junto com os seus, ele será na próxima estação expulso do trem. Ele redargue dizendo que há um equívoco, porque ele tem o bilhete de primeira classe. Os homens dizem que portar o bilhete não interessa. Ele será sumariamente expulso se não obedecer. Ele permanece no lugar e é lançado na estação seguinte
para fora do trem. Richard Attenborough mostra a cena pela estação. Mostra um Ben Kingsley, o ator, interpretando um Gandhi atônito com o que havia acabado de lhe acontecer. A madrugada é extremamente fria, mas curiosamente, naquela imensa frieza, naquele ambiente gélido, fermentou-se uma semente poderosa que germinou, floresceu, deu frutos em Mahatma Gandhi. Porque ele dirá que aquele foi um ano em que ele começou a viver. Dirá também que naquela madrugada ele tomou a decisão mais importante da sua vida. A partir de então, Mohandas Karamchand Gandhi iria dizer não. Não a tudo que fosse injusto. Começou a partir de então a realizar vários atos de desobediência civil e foi preso incontáveis vezes pelas autoridades policiais, a mando também do preposto da Inglaterra, do Império Britânico na África do Sul, o general John Christian Smuts. Mas graças à sua postura baseada em ahimsa, satyagraha, verdade e não violência, Gandhi conseguiu se estabelecer aos poucos como um homem muito influente. Na sua última conversa com Smuts, de maneira muito arrogante, incomodado com a vitória que ele havia conseguido nos tribunais, Smuts disse: o senhor conseguiu uma vitória muito significativa no campo diplomático. E do alto da sua petulância inglesa ou britânica, olha para aquele frágil indiano, ele diz: mas a migração dos indianos para a África do Sul vai ficar muito prejudicada a partir de agora. Ben Kingsley, com a docilidade da sua belíssima interpretação, que fez o filme ganhar um Oscar em 83, nada obstante fosse de 82, ele ganhar o Oscar de melhor ator, volta-se para ele humildemente e diz, ainda de cabeça baixa: essa não foi uma luta que encetamos inicialmente. Não seria correto empreendê-la agora? Ergueu os olhos e disse que estamos em posição de vantagem. Ele volta para a Índia, mas antes de ir embora, tendo saído da prisão, deu a Smuts um par de sandálias. E Smuts escreveu o seguinte para gerações posteriores: eu usei aquele par de sandálias durante inúmeros verões mais tarde, mas nunca me senti digno de calçar sandálias confeccionadas pelas mãos de um homem com tamanha estatura moral. De um inimigo, Gandhi fez um amigo e um admirador. Quando mais tarde, ainda na Índia, ele foi conhecer Lord Mountbatten, o grande aristocrata que foi designado pelo Império Inglês para estabelecer as discussões sobre a libertação da Índia, este homem extremamente poderoso fica impressionado com a figura frágil de Gandhi. Para nós percebermos a diferença entre um e outro, quando Winston Churchill convida Mountbatten para realizar o trabalho, ele pede 24 horas para pensar. E Churchill lhe diz: o senhor não se sente capaz? E ele, cujas inúmeras vitórias haviam sido descritas pelos autores um pouco depois, diz: Sir, eu tenho o defeito congênito de me sentir capaz de qualquer coisa. Capaz de tudo. Do seu primeiro dia de vida até então, Mountbatten nunca conheceu as sombras. Sempre foi poderoso, vitorioso no exército, nos esportes, nas atividades acadêmicas, em tudo que fez. Mas quando viu Gandhi, olhou: como ele pode ser tão influente? Parece um pardal encolhido no fundo de um caldeirão.
Ele manda que um avião busque Gandhi e Gandhi declina, dizendo que prefere viajar de trem. Os dois se encontram e Gandhi está na presença de Mountbatten e da sua esposa Edwina Mountbatten, muito abatido, triste. E o homem, que era muito educado, pensa se havia cometido alguma gafe, alguma impropriedade, menciona isso à mulher e pergunta a Gandhi por que ele estava triste. E Gandhi responde: desde que morei na África do Sul e vim para cá, eu abdiquei de todos os bens materiais. E citou pouquíssimas coisas que tinha para o seu sustento. Uma roupa simples, um tear e um relógio de 8 shillings, um relógio muito barato. Mas ele diz, inclusive justifica que precisa do relógio, porque todo trabalhador precisa saber as horas. E diz com muita tristeza: durante a viagem de trem, roubaram meu relógio. A tristeza não era a perda do objeto, Mountbatten percebe, mas o fato de os seus irmãos indianos não compreenderem qual era o seu papel. Não preservarem a própria dignidade, a ponto de precisarem roubar um seu semelhante, um compatriota. Mohandas Gandhi, para não nos delongarmos, numa certa manhã, como vários de nós sabemos, sairia para as suas atividades oracionais, ladeado por 2 sobrinhas. Havia, desde que ele se posicionou favoravelmente à divisão da Índia, uma discussão entre os indianos e hindus sobre matá-lo ou não. Era um levante surdino, por assim dizer. E um sobrinho então lhe diz: Bapu, pai, posso acompanhá-lo? Pode, meu filho. E o rapaz pega um revólver. E Gandhi pergunta: para que essa arma? Para defender a sua vida? O senhor não sabe que existe um concerto nas sombras entre os indianos, entre os hindus, que tem por objetivo matá-lo? Sim, meu filho. Então, eu quero defendê-lo. Meu filho, guarde a arma. Mas eles irão matá-lo. E ele calmamente responde: meu filho, tu achas que eu dedicaria todos os dias da minha vida a uma causa sem ter a disposição de, num momento fatal e necessário, doar a minha vida por ela? Guarde a arma. O rapaz entende, guarda a arma e ele sai. A multidão o espera, vários se aproximam, mas em particular, um rapaz se aproxima e o cumprimenta. Ele corresponde e o rapaz lhe dá 2 tiros a queima-roupa. Gandhi diz: Rei Rama, ó Deus, e mergulha para sempre nos registros da história da humanidade, em particular nas páginas dos mansos e pacificadores. Mountbatten, impressionado com ele, chegou a dizer que Gandhi ocuparia a história em lugar semelhante ao de Buda, ao de Cristo. E Einstein afirmou: as gerações posteriores terão muita dificuldade em acreditar que entre nós caminhou um homem como Mahatma Gandhi. Gandhi foi quem disse, por exemplo: eu acredito no Cristo, mas não acredito nos cristãos. Porque se os cristãos acreditassem no Cristo, a Inglaterra, o Império Britânico não fazia o que faz com a Índia.
é Ele quem vai dizer também: se todos os códigos de ética do mundo fossem perdidos e restasse apenas o Sermão da Montanha, a humanidade não teria perdido nada. Este homem, que não era cristão, serve de grande exemplo para nós. Sobretudo nós espíritas que estamos assentados sobre o ensino moral de Jesus, porque não cabe a nós qualquer espécie de elogio à destruição, à desumanidade, à violência, às guerras, à exploração do homem pelo homem, nenhum tipo de trânsito binário num claro escuro simplista sobre a melhor forma de organizar a humanidade e as relações sociais. Nós precisamos apresentar o nosso contributo inédito. Para isso, o cotidiano está aberto e cheio de experiências para nós. E neste cotidiano, ao lidarmos uns com os outros, lembremos de Jesus na introdução do Sermão da Montanha, rodeado de pessoas simples, direcionando a elas as suas bem-aventuranças e dizendo-lhes: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Tentemos ser, um dia após o outro, mais mansos e mais pacificadores. Para conquistarmos isto, roguemos a Jesus, o educador manso e humilde de coração, para que ele seja o calor maior das nossas aspirações todo dia e a imperecível luz de nossa consciência. Muita paz e até um outro dia, com um abraço caloroso e mais próximo. Agradecendo a Ricardo pelo trabalho tão bonito, com tanta amorosidade, feito com tanto empenho. Lembrando que amanhã, dia 27 de maio, quarta-feira, vamos ter aqui a presença do nosso querido irmão Lindomar Coutinho, com o tema A Misericórdia. Agradecer também a cada um de vocês que com sua presença, com a sua sintonia, com suas vibrações, colaboram muito com a realização desse trabalho, com a manutenção e crescimento deste evento. Lembrando a todos que nada é por acaso e que tudo concorre para o bem. Muita paz, Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.